E pessoal, boa noite novamente. Na aula de hoje, gente, a gente vai fazer algumas aplicações do que a gente tem visto nas últimas aulas, principalmente na parte de leis de Newton, equilíbrio de corpos, aplicação das leis de Newton, né, em exercícios, para a gente conseguir entender e conseguir traduzir aquelas regras, aquelas leis que a gente estava estudando, de forma que a gente consiga resolver, né, os problemas que vem no vestibular e tudo mais. Bem, esses exercícios de aplicação de resultante de forças, leis de Newton e tudo mais, eles têm uma sistemática, né, um passo a passo bem definido, vamos dizer assim. Eles têm realmente um passo a passo bem definido. A parte mais difícil dessa parte do conteúdo é saber fazer de forma correta a análise das forças que estão atuando no corpo que você está analisando. Sabendo fazer essa análise de forças no corpo, as contas são bem simples. São bem simples mesmo, né? Então, se a gente consegue fazer o diagrama de corpo livre, que é o que eu vou mostrar hoje, que é meu principal foco aqui do trabalho, saber fazer bem esses diagramas para a gente conseguir fazer uma análise legal, sabendo fazer essa análise bem feita, 80, 70% do problema já está passado, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos interpretar juntos aqui o que está acontecendo, tá? Então olha só, a gente tem dois blocos que estão em contato um com o outro, em um plano horizontal sem atrito. Ele vai aplicar uma força aqui no bloco A, de intensidade F. As massas A e B valem 2m e m respectivamente, não considerando a influência do ar determine algumas coisas, né? Então, antes de a gente responder as perguntas, para a gente responder as perguntas, o primeiro passo a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? É isso que a gente vai ver aqui agora. O diagrama de corpo livre, pessoal, nada mais é do que a gente saber representar as forças que estão atuando em um corpo. Basicamente é isso. A gente conseguir traduzir de alguma forma as forças que estão atuando em cada corpo analisado. Então a gente sabe, de acordo com o problema, que tem uma força atuando aqui nesse bloco A. Ó. Então aqui A e B. Certo? E aqui a gente tem a força F. Então essa é a informação que a gente tem, certo? Aqui está o solo, o chão. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente tem que conseguir interpretar as forças que estão atuantes no corpo, tá? Então, pessoal, não sei se vocês se lembram, a gente conversou sobre isso na última aula. Todo corpo que tem uma massa, assim como esses bloquinhos, todo corpo que tem uma massa tem um peso, certo? Então, o bloco B ele tem uma massa M e o bloco A tem uma massa 2M. Todo corpo, pessoal, que está sob a ação da gravidade, ele tem uma massa. Isso é importante. Então, eu estou colocando essa setinha aqui, ó, que é o G, para indicar a direção da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, pessoal, está sempre na direção do terreno, né, do chão. Então, se o chão está aqui, a aceleração da gravidade está sempre atuando, apontando na direção do chão, do solo, né? Então, pessoal, se os corpos têm massa, eles têm força-peso. E a força-peso, ela é atuante, né, nesses corpos, e ela normalmente
fica representada no centro do bloco, no centro do corpo qualquer, né? Então, a força-peso estaria por aqui, a gente indica ela aqui assim, ó. Então, eu vou chamar essa força-peso de A de P de força-peso A. E em B vai ser aqui, ó, PB. Ok? Alguém não entendeu essa parte, pessoal? Vocês entenderam a força-peso? Ok? Beleza. Em seguida, pessoal, outra força que a gente tem que analisar são as forças de contato. Então, sempre quando você entra em contato com alguma coisa, qualquer objeto, você, de alguma forma, está aplicando uma força sobre aquele objeto. Então, se você está apoiado na mesa, você está aplicando uma força na mesa. Se está sentado na cadeira, você está aplicando uma força na cadeira. E devido à terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação igual e contrária. Então vamos escrever isso. Isso é bem importante, pessoal. Terceira lei de Newton. A ação existe uma reação igual. O que isso significa, pessoal? Para toda ação, para toda força que você aplica em algum outro objeto, existe uma reação igual e contrária, ou seja, ela vai ter a mesma intensidade, o mesmo módulo, mas ela vai ter o sentido contrário. Falando. Professor, é tipo aquelas cordas daquelas lutas de boxe, lembra que antigamente tinha? Por exemplo, igual a WWE, que eles iam correndo em direção a essa corda, e aí, como ela é elástica, ela meio que botava eles para voltar, só que na mesma velocidade, com a mesma força. Eles acabavam se equilibrando e caindo. É tipo isso? É tipo isso. Essa é uma analogia interessante. Só que as cordas, se eu não me engano, são daqueles rings de luta, né? Então a pessoa é empurrada nas cordas, né? E as cordas, elas são elásticas. Elas são elásticas. Então quando a pessoa é empurrada nas cordas, aquelas cordas elas se deformam, né? Então ela está absorvendo o impacto do lutador, né? Nas cordas. E depois que as cordas se deformam totalmente, ela vai começar a aplicar uma força contrária, né? Uma força contrária por causa daquela deformação da corda, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? É por aí mesmo. Só que no caso está falando da corda que dá a entender para mim de uma força, uma força elástica que está acontecendo. Por quê? A corda está se deformando e está absorvendo energia e depois ela libera aquela energia empurrando o lutador de volta para o ringue. Então a corda está funcionando como uma mola. A gente vai fazer um exercício de mola também em breve. Nesse caso, a gente não está vendo uma mola aqui nesse problema, certo? A gente só tem dois blocos se movimentando. Mas o exemplo da mola da corda faz sentido. Existe ali uma equivalência de ação e reação, com certeza. Só que aqui a gente está falando de algo um pouco mais direto. Ou seja, o bloco ele está encostado no chão. Então, o bloco ele faz uma força no chão e o chão faz uma força no bloco, devido à terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton está sempre presente. Então, pessoal, aqui, o bloco ele faz uma força no chão. E o chão faz uma força no bloco. Então eu vou chamar essa força aqui de F N A. N de normal, o A porque é no bloco A, tá? E esse aqui eu vou chamar de F
a N. Então, o FNA é a força que é aplicada sobre o chão, né, devido à massa ao bloco A. E a força AN é a força que ocorre do chão no bloco, certo? Notem que eles têm direções opostas e devido à terceira lei de Newton, a gente pode escrever o seguinte, ó. F A N é igual a menos... É melhor colocar sem o sinal, né? Senão colocar em módulo. Sim. F. A. Certo? Isso aqui é por quê? Terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação igual ou contrária. Então, olha só, as forças elas têm a mesma direção, né, que é a direção vertical, mas têm sentidos opostos. Esse tipo de ação seria dar um soco na parede. Exatamente. Aqui a Ludmilla fez uma pergunta. Se a gente dá um soco na parede, a gente também, se a gente dá um soco na parede, a parede dá um soco na gente de volta, tá? Então isso é a terceira lei de Newton. A gente sente o impacto porque a ação que está exercendo na parede, a parede está exercendo de volta em você. Então, pela terceira lei de Newton, se você dá um soco na parede, a parede está te dando um soco de mesma intensidade na sua mão. Isso é a terceira lei de Newton, tá? Na prática. Então, é a mesma coisa aqui, pessoal. Então, temos aqui a força do ar no chão, né? E o chão aplicando uma força em A. Ok? A gente pode fazer exatamente a mesma coisa para o B, tá? Idêntico, idêntico. Sem nenhuma diferença, tá? Então, aqui vai ser F, N, B, F, B, N. Certo? Mesma coisa, pessoal. F. Deixa eu colocar com esse texto aqui que fica mais fácil. Ok? E também, pessoal, existe o contato entre o bloco A e o bloco B. Existe um contato entre os dois. Por quê? A força F aplica uma força no bloco A. E, por consequência, o bloco A vai aplicar uma força no bloco B. Se não tivesse esse contato, o bloco B não se moveria junto com o bloco A. Então, como existe esse contato entre A e B, eles andam juntos. Mas para que isso ocorra, tem que existir um contato. Se existe um contato, existe uma força normal entre eles dois. Então, a gente pode escrever aqui assim, ó. Vou escrever aqui assim, F de B em A e F de A em B. Correto? E mais uma vez, pessoal, terceira lei de Newton. FAB é igual a FBA. Ok?
Pessoal, alguma dúvida até aqui? Professor, eu tenho só aquela parte no início ali de FAN é igual a FNA. Isso aí eu não entendi também, não. Então, o FAN, o FNA é a força, o par, né, a ação-reação do bloco A com o solo, ou o chão, né? O bloco A está em contato com o chão. Se ele está em contato com o chão, existe ali uma força que A exerce no chão e uma força que o chão exerce em A. A mesma coisa em B. Tudo que tem contato tem força normal. Então, se tem contato de B com o chão, então tem uma força de B no chão e do chão em B. E isso faz, por terceira lei de Newton, um par ação-reação. Então, essas forças são pares ação-reação. Então, a mesma coisa que tem de A em B, que é o contato, tem também de A com o chão e B com o chão. Fez sentido? Beleza. Então, pessoal, essa é a primeira etapa. A primeira etapa é conseguir desenhar o diagrama de corpo livre. Isso aqui se chama DCL, que a gente chama DCL, que é o diagrama de corpo livre. Em seguida, pessoal, a segunda coisa que a gente tem que fazer é escrever as equações de equilíbrio de cada corpo. Então, o que a gente vai fazer? Não é bem equação de equilíbrio porque está em movimento, tá? Mas a gente tem que escrever as equações de forças resultantes, né, sobre cada um dos corpos. Então, eu vou traçar uns eixozinhos aqui, ó, para ter o nosso referencial. Certo? Então, X é na horizontal e Y é na vertical. X é positivo para a direita e Y é negativo, é positivo para cima. Então, vou colocar aqui assim. Força resultante. Certo? O que vai acontecer, pessoal? Então, vamos lá. Vamos primeiro analisar só o bloco A. Então, essa análise de força resultante, ela tem que ser por corpo, tá? Então, a gente escreve as equações resultantes para cada corpo que a gente está analisando. Lembrando que a gente tem movimento para cá. O movimento é na direção dessa força aqui, ó. Então, a gente assume um movimento para a direita. Então, pessoal, vamos fazer as forças resultantes na direção Y do bloco A. Então, eu vou escrever assim, ó, somatório das forças em Y. Lembrando que ó, o Y é positivo para cima. Isso aqui são tudo códigos, pessoal, para a gente conseguir entender o que a gente está fazendo, tá? Então, quais são as forças resultantes? Lembrando que, olha só, a gente tem movimento na direção X, mas na direção Y não existe movimento. Então, a soma das forças em Y tem que ser igual a zero. A gente pode até escrever aqui logo. Por que a soma das forças em Y é igual a zero? Porque o corpo está se movendo só na horizontal. Se ele está só se movendo na horizontal, a soma das forças em Y tem que ser igual a zero. Então, ele não pode estar se movendo na vertical. Então, pessoal, a gente pode escrever, ó, quais são as forças em Y que estão atuando no bloco A. É a força AN,
e a força peso. Isso tem que ser igual a zero. Por que isso tem que ser igual a zero? Porque não tem movimento na vertical. Vocês entenderam, pessoal, esse somatório das forças em Y para o bloco A? Conseguiram enxergar? Mais ou Eu tô menos, professor, o conseguindo. senhor poderia repetir? Uhum. Quais são as forças atuantes em A? Me digam aí, quais são as forças atuantes em A? No bloco A. O solo e o B, não? Exatamente. Primeiro passo. Saber quais são as forças que estão atuando no corpo, no bloco. Aí agora eu vou escrever a equação das forças nessa direção, que é na direção Y. Então eu vou escrever FAN positivo. Por que positivo? Porque eu disse que a força para cima é positiva. Então eu coloco positivo. E vou fazer menos PA, por quê? PA está para baixo. Então PA é negativo. Certo? Fez sentido? Professor, rapidinho, o que é PA mesmo? Desculpa. PA é a força-peso, né? Então é devido à massa, sim. né? Então eu posso até escrever isso aqui, ó. PA é a força-peso. Então a gente tem um peso, né? É a nossa massa vezes a aceleração da gravidade. Certo? O B também. Certo. É basicamente o quê? A massa de B vezes 10, né? 10 é a aceleração da gravidade, aproximadamente. Vamos escrever agora as forças na direção X. Professor, esse símbolo aí que eu fiz agora, que parece um M deitado, como é que chama? É o somatório, né? Ele é somatório. Ele significa a soma de alguma coisa, né? Então eu vou somar as forças em uma direção. Então eu estou somando as forças F na direção X. É só para indicar que é uma soma. Ah, Então, pessoal, algo importante. A soma das forças em X vai gerar um movimento. Se vai gerar um movimento, a soma das forças não é igual a zero, certo? Professor, essa força de X, ela seria negativa Como assim? ou não? Porque X está para direção de lá. E a força em X aí em A, ela tá... Ah, não. Tá certo, é positiva. É porque eu tô vendo o impacto que o B causaria no A. Aí eu fiquei confuso. Só que Isso eu tô é. vendo que o F ali... A força BA vai ser negativa, porque ela está para a esquerda. E a força F vai tá para a direita, ela vai ser positiva. Por causa do referencial, é isso mesmo. Então, professor, só seria zero se não tivesse esse movimento, certo? exatamente, Kênia, esse é um detalhe bem importante. O zero só é igual a zero quando não existe movimento naquela direção. Então não existe movimento na direção Y. Ele não está se movendo na vertical. Ele está se movendo só na horizontal. Então na horizontal vai ter um movimento. Se tem movimento, devido à ação de uma força resultante, a gente entra na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte: a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração.
O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Exatamente o que o Newton está mandando. Então, quais são a soma das forças no bloco A na direção X, pessoal? Fala para mim aí. É igual a 0. Não, não é igual a 0. Vai ser igual a alguma coisa. Mas eu quero que vocês digam para mim, de acordo com esse diagrama, qual vai ser a soma das forças na direção X igual a gente fez em Y? Seria força BA? Força BA é uma delas, mas só tem a força BA aplicada em A? Não. Não, tem. E o AB também. Tem a do peso. Não, é a força em X. Calma aí. Tem a do solo, não? Então, é na direção X, né? Quais são as forças que estão atuando na direção X? A força BA e, FAB. e a FNA. Não, tem a A força. que o solo aplica? Não, a que o solo aplica seria em Y. Isso, a força do solo é em Y. Tem aqui, ó, tem a força F, ó. Ah, então são 3 forças? No caso, são duas. Por que são duas? Tem a força F, Só do A, né? isso, e a força BA. A força BA. B, Ah, entendi. a força B está aplicada no bloco B. Então, isso aqui vai ser igual a F menos FBA. Tá sendo menos porque tá setinhas contrárias, né? Exatamente. O que eu falei aqui nesse referencial aqui, ó? Setinha para a direita, positivo. Logo, setinha para a esquerda tem que ser negativo. Então, o FBA fica negativo. Entendi. Então, devido à segunda lei de Newton, pessoal, F menos FBA é igual a quanto? A massa de A vezes a aceleração. Por que aceleração? Esse corpo ele está com uma força resultante para a direita, né? Então, ele está se movendo para a direita, que nem eu indiquei aqui. Então, ele está se movendo para a direita com uma aceleração resultante, ó, que eu não sei quanto é que vale. Eu quero saber qual é essa aceleração. Então, essa aceleração aqui, ó, é a aceleração do movimento dos dois blocos. Então, a força na direção direita, né, vai ter essa equaçãozinha aqui. Vou chamar essa equação de 1, essa equação de 2. Vou perguntar, pessoal, alguma dúvida? Eu sei que na primeira vez... Calma aí. Tá. Eu acho que eu tô com uma dúvida. Pode perguntar. Esse MA é a massa, não é? É a massa. A massa. E aí o senhor coisou a aceleração, multiplicou pela aceleração, isso? Exatamente. E por que o senhor colocou o 2 ali do lado? O 2 eu estou chamando essa equação de equação número 2. Ah, tá. Eu achei que tivesse... Só estou colocando números nas equações para organizar. Agora a gente vai fazer, pessoal, a mesma coisa para o bloco B. Sendo que a diferença do B vai ser força, porque no A foi negativo. E no B vai ser positivo porque está na mesma direção. Exatamente. No B vai ser positivo, concorda? A força FAB, né?
Professor, esse FBN é a força que o bloco B causa no solo. Ok. Mas por que o senhor não pega a força que o solo causa no bloco B? Que aí ele seria para a casetinha para baixo. Por que o senhor não tira ela daí? É porque o senhor vai usar ela em outro momento, né? Então, é uma boa pergunta essa, Ana. É uma dúvida bem pertinente. A força AN é a força que o chão faz no bloco. E a força NA é a força que o bloco faz no chão. Certo? A gente só está interessado nas forças que atuam no bloco. Então, as forças que atuam no chão não me interessam. Não me interessa. Porque eu estou analisando só o bloco A. Então, a força FNA, eu desenho para a gente entender o que está acontecendo, mas eu não vou usar a FNA. Pode perguntar, pode falar. Então, no caso, Y vai ser sempre a força que o bloco vai causar e X vai ser praticamente a força que o solo vai causar? Ao Ou contrário, seria ao né? contrário? Ao contrário. O Y, É ao contrário. o Y vai estar a ver com o solo, né? E o X vai ter a ver com algum carregamento que vai estar acontecendo, né? Em geral é por aí. Então, pessoal, me digam aí no bloco B qual é a soma das forças em B? A direção Vai Y. ser F mais FAB. F. Não, na direção Y. FBN mais F. FBN F. Calma. FBN, correto. menos PB. Menos PB, muito bem. Por quê, pessoal? É a força que o solo está aplicando no bloco e o peso dele. Então tem aqui o peso PB e tem a força FBN. Essa força aqui, ó, que está atuando no solo. Professor, eu dei a resposta do de baixo. Como assim? Por isso que eu confundi. Eu confundi. Uhum. A Não, tudo resposta bem. que eu dei foi de baixo. Não, sem problema. Eu estou riscando aqui, pessoal. Não que isso aqui esteja errado, tá certo. Só para mostrar que essa força aqui não interessa para a gente, porque essa força está atuando no solo. E eu não estou analisando o solo, eu estou analisando os blocos. Então, essas forças aqui, eu não estou analisando. Certo? É bem importante isso. Eles não entram nessas equações, porque eu só analiso as forças que estão atuando no bloco. Então, aqui vai ser FBN menos PB igual a zero. E agora eu vou fazer na direção X. Ó. Falem aí, pessoal, qual é as forças atuando na direção X? FAB. Isso. Isso, ó. Não, eu acho que tem mais. Tem mais? Não, é só na Não, é só direção essa. Na direção X vocês conseguem ver outra força? Só tem FAB, ó. Só tem esse mesmo? É igual. É só isso. Então isso aqui vai ser igual a quanto? MB vezes a aceleração. Professor, para mim pegaria a força que está no bloco A juntando com o bloco B, que seria F mais FAB. Exato. Essa é uma dúvida muito comum. É bom perguntar esse tipo de dúvida, porque eu sei que essa dúvida é comum. Essas forças que a gente está perguntando, eles são um par ação-reação. Então, uma força está num bloco e a outra força está no outro bloco. Mas se você está analisando só um bloco, você não coloca as duas forças. Porque é a força que A faz em B e a força que B faz em A. Então, eles vão ter o mesmo valor, mas um atua no bloco B e o outro atua no bloco A. Então, você coloca uma força em B e uma força em A. Certo?
É. Então, pessoal, essa, vamos dizer assim, é a segunda etapa do problema, né? É escrever as equações, né? Então, deixa eu fazer uma cópia disso aqui. O que a gente fez, pessoal? Na primeira parte, a gente escreveu as equações, as forças, a gente desenhou as forças que estão atuando no bloco. A gente entendeu fisicamente o que está acontecendo. Fisicamente o que está acontecendo, ou seja, o bloco está se movendo para a direita, entre um bloco e outro existe um par de força de contato, ação-reação. Entre o bloco e o chão existe outro par, ação-reação. Existe a força-peso que atua em cada bloco. Isso tudo a gente está fazendo física, tá? Tá entendendo fisicamente o problema, que é saber entender a ação dinâmica entre os blocos e saber desenhar as forças, entender como é que as forças estão atuando naquele problema. Essa é a primeira parte, entender fisicamente. A segunda etapa é o que a gente acabou de fazer, é conseguir escrever isso de forma matemática, ou seja, escrever equações que expliquem o fenômeno físico, ou seja, as equações de forças resultantes na direção y e na direção x para cada bloco. Então, a gente escreveu Fy, Fx para cada bloco. Essa foi a segunda etapa. A quarta etapa... Deixa eu só... fiz besteira aqui. A quarta etapa... Cadê? Caramba. Aqui, pronto. Tem aqui as equações. Pronto. O senhor vai praticamente substituir pelos valores, professor, nessa quarta etapa? Por aí. Por aí. Então, a gente quer... Agora, vamos pensar o seguinte. Ó. Vamos analisar as equações agora e vamos ver o que a gente já sabe e o que a gente não sabe das equações, das variáveis, né? Então, pessoal, olha só. O que eu tenho? Eu só tenho massa do bloco A e massa do bloco B. Então, vamos escrever isso. Massa do bloco A, ele chamou de M. Massa do bloco B, aliás, desculpa, aqui é 2M, tá? Aqui que é M. É só isso que eu sei, pessoal. E claro, eu sei que G é uma variável conhecida, né? Isso aqui é um número, 10. Vamos agora olhar as equações e ver o que... eu sei também a força F. Por que eu sei a força F? Que é uma força que eu estou aplicando, tá? Então eu sei qual é a força F. Professor, mas o valor, eu acho que não seria muito legal falar valor, mas o valor da gravidade não vai ser sempre 10? Ou eles dão na questão? Ele sempre dá na questão, tá? Porque às vezes ele gosta de colocar 9,87, tá? Mas é 10 ou 9,87, tá? Mas ele vai te falar, use tanto. Tá? Isso, não se preocupa muito com isso. A menos que ele faça um exercício de física na Lua ou em outro planeta, tá? O que não é normal. Ainda tem isso? Não, isso não é comum, mas tipo, só te mostrando um exemplo, porque não é que G é sempre igual. O G é igual a 10 na Terra. Mas em outro planeta, o G é outro, né? Outra gravidade, outra coisa. Né? Certo? Mas para fins práticos aqui, G é 10, porque a gente está sempre trabalhando na Terra, né? Perfeito. Então, vamos olhar aqui. Então, vamos olhar aqui as equações. Vamos ver o que a gente não sabe. A gente não sabe quem é FAN.
Não sabemos quem é F, BN. Não sabemos quem é A. E, a princípio, a gente também não sabe quem é FBA e nem quem é FAB. Lembrando que a gente sabe, por ação-reação, o seguinte, ó, terceira lei de Newton. FAB é igual a FBA. Terceira lei de Newton, tá? Então, vamos analisar só a equação 1 primeiro. Aqui a gente consegue descobrir quem é FAN. É igual a massa de A vezes G. Então a gente sabe aqui qual é a força de reação do solo no bloco é igual ao peso dele. O que faz sentido, né? O que está querendo dizer essa equação? Está dizendo o seguinte: o seu peso aplica uma força no chão e o chão aplica uma força sobre você igual ao seu peso, né? Então é só isso que essa equação está dizendo para gente. Então a força que o chão faz na gente é igual ao nosso peso. Correto? Vamos analisar agora a equação 2. A mesma coisa, pessoal, só que para o bloco B. A força que o bloco B, a força que o chão faz no bloco B é igual ao peso de B. Correto? O que isso ajuda a gente a resolver o problema, pessoal? Não ajuda nada. Mas é bom para a gente entender o que a gente está fazendo, tá? A gente, nesse caso, essa informação, o que é essa informação? A gente está conseguindo calcular a força normal que o solo faz no bloco, que é igual ao peso do bloco. Nesse momento não vai influenciar em nada para a gente resolver o problema. Mas no futuro, quando a gente fizer um exercício com atrito, isso vai ser importante. Mas nesse caso, a gente quer saber a aceleração, certo? Para saber a aceleração, isso não influencia em nada. Correto? Agora a gente vai analisar as equações. Desculpa, aqui é 3, né? Professor, Pode falar. Por que o senhor não repetiu a primeira... Peraí. É porque FAN, ela tá ligada ao menos PA. Por que ela ficou igual ao MA vezes o G? Se ela estava ligada ao menos PA. Exatamente. Então, o PA é o peso de A, correto, Ana? O peso de A, então, se é o peso de A, é igual a MA vezes G. É a definição de força-peso, né? Força-peso é igual a massa do bloco ou da qualquer coisa vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos analisar agora, pessoal, a equação 4. A equação 4 já dá para a gente que FAB é igual a quanto? MB vezes a aceleração. Que é igual a quanto, pessoal? A gente sabe, ó, que FAB é igual a FBA. Então, isso aqui é igual a FBA.
Por quê? Terceira lei de Newton. Toda ação existe uma reação igual e contrária. FAB é a força que A faz em B. E FBA é a força que B faz em A. Então, eles têm o mesmo valor. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa informação que eu achei em 4 e vou jogar em 2. Então, o que vai dar aqui? Ó? Fzão menos FBA. Quanto é que vale FBA? Vale FAB. E quanto vale FAB? MB vezes A. Isso é igual a quanto? MA vezes A. Certo? Então, a gente pode reescrever isso aqui, ó. F é igual a MA mais MB vezes a aceleração. O que eu fiz aqui? Peguei essa parcelinha aqui, ó, e joguei para cá, somando, né? Então, joguei para cá somando. Como MB e MA estão sendo multiplicados pela aceleração A, coloquei em evidência. Então, dá MA mais MB. Então, quanto é que vai valer a aceleração, pessoal? Vai ser a força que eu estou aplicando, que é F, divididos pela massa A, mais a massa B. Quanto é que vale a massa A e a massa B? 2mM. F. 2m. Então, se eu aplico 2 newtons, por exemplo, se eu aplicar aqui 2 newtons na força F e a massa M valer, sei lá, meio quilo, isso aqui, a aceleração daria, isso aqui é só um exemplo, tá? 2 sobre 3 vezes meio. Isso aqui, sei lá, daria 4/3 metros por segundo. Pessoal, dúvidas? Nossa senhora, professor, só isso? Só isso? Foi difícil? Não é difícil. Até a gente chegar nisso aí, eu, por exemplo, chegar a ter esse raciocínio aí, ó. Esse raciocínio que é complicado. É o que eu falo. Tem que treinar, pessoal. Isso aqui é impossível aprender sem tentar. Possível. Eu consigo fazer, vou mostrando aqui bem devagar. E se vocês tentarem em casa, vocês vão conseguir. Por quê? Repete muito. Sempre vai ter o bloco no chão, aí vai ter a força normal, vai ter o contato, vai ter o peso, etc. Repete muito, né? Então, chega uma hora que fica muito repetitivo, né, até os exercícios. Mas você vê que é um passo a passo. Primeiro eu desenhei os corpos, né? E escrevi as forças que atuam nele. Em todos os corpos que eu estou analisando. Só um instantinho, mano. Depois, eu escrevi as equações de força resultante em X e em Y para todos os blocos. Que são essas equações aqui, ó, bloco A e bloco B. Escrevi todas as equações para cada bloco e em todas as direções. Em seguida, tendo as equações,
eu consigo resolver o problema. Porque eu já tenho todas as equações, é só ver o que eu tenho, o que eu não tenho, e começar a substituir uma na outra, que eu vou chegar na resposta. Pode perguntar, Ana. É que eu ia pedir para o senhor repetir, se não tiver problema, a partir da equação 4 ali, que tem FAB é igual a menos B vezes o A. Uhum. Só a parte adiante dessa parte, porque eu não consegui compreender muito bem, não. Eu entendi que é mais teórica, acontece muita coisa, mas eu não você consegui... não entendeu? Eu não entendi o que você não entendeu. Tipo assim, a partir da equação 4 ali, que tem FAB é igual a menos B vezes o A, que é igual a FAB. Essa parte eu entendi, que é a terceira lei de Newton, cada ação tem uma reação. Show. Mas eu não entendi a partir dela. Tipo, depois dela eu não consegui compreender o raciocínio. Depois da equação 4. Isso. Ah, tá. Então, o que eu fiz, Ana? A equação 4 está dizendo o quê? FAB é igual a MB vezes A. Correto? Isso você entendeu? Consegui, isso eu consegui entender. Devido à terceira lei de Newton, então, o que está acontecendo aqui? Ó? FBA Essa parte eu também entendi, que devido à terceira lei de Newton, cada ação tem sua reação na mesma proporção. Isso. Ou Exatamente. negativo, eu acho. E Exatamente. aí eles são iguais. Exatamente. Então, FAB é igual a FBA, correto? Correto. Então, o que eu vou fazer? Quanto é que vale FAB? MB vezes A. A equação 2, ó, que é a que eu estou analisando, isso aqui é a equação 2. Ó. Equação 2. O que eu estou fazendo? Aqui é a equação 2. Ó. F menos FBA é igual a MA vezes A. O que eu vou fazer? Eu sei quanto é que vale FBA. Ó. É MB vezes A. Então, eu vou pegar esse valor aqui que eu descobri. Ó. Isso aqui é igual a FBA, que é igual a FAB. Vou pegar esse valor e vou jogar aqui. F menos MB vezes A é igual a MA vezes A. Só substituir um resultado de uma equação na outra equação. E aí, depois disso, eu só aí simplifiquei. Ó. Joguei MB vezes A para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar... Jogando isso aqui para o outro lado, vai ficar F igual MA vezes A mais MB vezes A. O senhor meio que coloca em evidência, é isso? Coloco em evidência. Por que eu coloco em evidência, Ana? Tá. Esse A é igual a esse A. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. 2M A mais 2MB. Isso aqui é igual a quanto? 2 vezes AMA mais MB. Como eu sei o valor de A, eu posso colocar em evidência. O 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Isso é igual a quanto? 2 vezes 3 mais 5. É isso que eu estou fazendo. Então, no caso, o senhor só pode colocar em evidência se o senhor souber o número de A. Isso. Ah, tá ok. É porque eu Você fiquei confusa nessa parte.
Eu achei que o senhor pegou a equação 4, tacou lá pro final, e aí o senhor pegou a equação 2 e colocou. Aí eu fiquei, uai, de onde que ele tirou isso? É porque Aí agora... fazendo em letras confunde um pouco, eu entendo. Mas eu forço um pouco nisso porque eu acho que é mais... para entender as ideias é melhor. Então, quando coloca muito número, a gente às vezes se perde nos números. Mais alguma dúvida, pessoal? Aí o senhor poderia explicar essa parte de baixo? O senhor acabou de explicar ela, né, no caso. Esse A é igual a F sobre MA mais MB. O senhor acabou de explicar ela, não explicou? Posso, claro. Aqui, ó. F é igual a MA mais MB vezes A, certo? Eu quero saber quem é A. Então, eu vou pegar isso daqui e vou jogar dividindo. Então, eu jogo essa parte aqui para dividindo. Só joguei dividindo aqui. Fez sentido? Ah, entendi. Fez sentido. Isso aqui está multiplicando A. Eu quero saber quem é A. Então, eu jogo. Então, 2x é igual a 5, né? Eu vou fazer assim, 2A é igual a 5. Eu quero saber quem é A. A é igual a 5 sobre 2. Jogo dividindo, não é? Fazendo a mesma coisa. Só que com letras. É só isso que eu tô falando. Só que com letras, é só essa diferença. Entendi. E aquele lá do F sobre 2M mais M, o senhor explicou agora e eu tinha entendido. Aí, A massa A vale 2M, a massa B vale M. O que isso significa? A massa A vale 10, pode colocar o número que você quiser, entendeu? A massa A vale 10, a massa B vale 5. É mais ou menos isso. Então, aqui é como se tivesse um número. Qualquer número. A gente não está preocupado com o número, entendeu? Então, só quero saber, um é 2M e outro é M. Aí você pode pensar o número que você quiser. Então, é 3M. 2M mais M. A massa A vale 2M. A massa B vale M. Então, a aceleração vai ser F dividido por 2M mais M, que é F sobre 3M. Aí M pode ser um valor qualquer. eu consegui entender. Só quero saber de onde que o senhor tirou esse 2. Aquilo dali é o F elevado ao 2N? 2N? É, né? Onde? Ali aqui no não, aqui F... Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui eu estava tentando colocar um número para exemplificar. Só. Ah, tá. Acho que é isso. Começa a escrever em cima. Esquece. O resultado final é esse aqui. É muito teórico isso aí. É muito teórico, meu Deus. Mas dá para entender de boa. O importante é tentar. Quando vocês tentarem fazer, vocês vão ver que você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que vão ter uns números no meio. Vai errar muito. Vai errar muito. Vai bater muito com a cara no chão e o chão vai aplicar uma força contrária em você. Mas o importante é estar tentando. Exatamente. A outra pergunta desse problema é a seguinte: qual é a força de ação e reação entre os dois blocos? FAB é igual a quanto? A F sobre 3M? Essa é a aceleração, não. Certo? Quanto é que vale FAB? É MB vezes a aceleração. Equação 4. Ó. O que eu fiz? Peguei a equação 4 e joguei aqui de novo. FAB é a força de reação entre os blocos, que vale MB vezes A. Quanto é que vale MB, pessoal? Vale Mzão.
Quanto é que vale a aceleração? Vale F sobre 3M. Exatamente. Corto M com M. Ou seja, deixa eu ver uma coisa aqui. Só pra gente ver, ó. Então aqui eu tô aplicando o bloco A, né? Que é o bloco B. Eu tô aplicando aquela força F. E a gente calculou o seguinte, ó. A força de reação entre os dois blocos é 1/3 de F. Então, se eu aplico F no bloco A, a força no contato entre os dois blocos vai ser F sobre 3. 1/3 da força. E qual é a aceleração? F sobre 3M. Professor, tem como você repetir para mim, por favor? Repetiu o quê? Esse 4. Da onde que você tirou esse M? Tem como Qual? você fazer desde o início, por favor? Mas qual o início? Do 4. Da equação 4? É isso, isso. Aqui, ó. FAB é igual a MB vezes A. Isso você entendeu? Essa aqui é a equação 4, né? Que a gente tinha chegado anteriormente. Essa é a forcinha aqui. Eu entendi. Entendeu? É o FAB, ó. Ela vai ser igual a MB vezes A. MB vale quanto? M. Aí coloquei aqui M. Quanto é que vale A? F sobre 3M. Então, só Tá. substituir. Entendi. Substituir A e substituir MB. Como se eu estivesse Ah, substituindo, sim. como se eu estivesse substituindo por números. Sim, A é sim. 2, MB é 5, sei lá. Aí FAB vai ser 2 vezes 5. Só que a gente não tem 2 nem 5. A gente tem M e F sobre 3M. É só isso. Sim, sim. Agora, não, agora eu entendi. Entendeu? FAB, o Kenia perguntou, é 1/3 da força que eu estou aplicando. Então, se a gente fizesse novamente o desenho, a gente teria aqui F, entre os blocos tem F sobre 3 e a aceleração é F sobre 3M. Então, aqui a gente tem um resumo das respostas do problema. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor, porque está me inculcando aqui uma coisa. Eu não sei se eu entendi exatamente essa equação. Aí, os números são tipo uns números imaginários, né? Eu vou usar as letras para poder achar o fator do FA, né, ali, e a B. Isso. É isso? É isso. Eu Tá. posso fazer o mesmo problema utilizando números. O que eu sei? Ah, tá. O que a gente está pensando aqui é o que incógnitas eu conheço e quais variáveis eu conheço e quais variáveis eu não conheço. Ele fala no problema, F eu conheço. Então aqui como se fosse 10. Ah, tá. Porque eu estava
na dúvida, porque eu achei que ia ter uma multiplicação aí, ou multiplicação, ou uma soma, ou alguma coisa usando os números, né? Então, no caso aí, eu só vou usar as letras para poder achar o fator da questão, né? Da Isso, resposta da exatamente. questão. Você pode fazer exatamente o mesmo problema, substituindo F por 10 e Mzão por, sei lá, 2. Lembrando que o 10 vai ficar sendo como um imaginário. Você É pode isso? chamar de imaginário, Você pode fazer o mesmo problema. Chama ok. F de 10 e Mzão de 2. Aqui vai ser... Tá ok. Note que todas as respostas que eu precisei, eu só precisei do quê? F e M. Não precisei de mais nada. E M. Aí, no caso, ficou lá o MA, depois o MB, que seria o M1 e o M2. Isso. Mais Eu ou menos sei. isso? Que eu sei, porque ele falou para mim, Ah, MA é 2M. MB tá. é como se MA fosse 10 e MB fosse 5. Tá bom então, professor. Eu fico quietinha aqui só prestando atenção para quando eu ver aquele negócio assim, tá ficando meio estreito para mim, aí eu dou uma perguntada. Exatamente. Mas é isso, Muito pessoal. obrigada. Tentem fazer pelo menos uma vez, um exercício. Né? Esse exercício que eu fiz agora está na lista de vocês. Tá no Drive a nossa lista. Eu posso colocar novamente no Classroom, mas está tudo no Drive. Tentem fazer 2 exercícios, eles são muito parecidos. Tentem fazer, vocês vão ver que isso aqui, exercitando, começa a sair, que você começa a notar padrão, né? Começa a repetir. Então, isso é muito repetitivo, né? Então, chega uma hora que você pega umas manhas, assim. Então, tentem fazer 2 exercíciozinhos desses que vocês vão conseguir aprender. Tá bom? Tá ok, beleza. Aqui, só para vocês darem uma olhada. Ó. Esse exercíciozinho diferente aqui. Esse é de um vestibular. Aí vocês podem tentar fazer esse em casa. Então aqui, por exemplo, aqui tem o que, pessoal? O peso de B. E qual é a força que está segurando ele? É a força da corda. Que a gente chama de... Quando é corda, a gente chama de T. E aqui em A? Tem a força T, ó. Essa força T aqui é a mesma força que está aqui. A força que está nesse T daqui está aplicando em A. O B está puxando o A, né? Tem o peso de A e tem a força que o solo faz em A. E aqui vai ter F, N, A. Só que eu já consegui escrever, já fiz o diagrama de corpo livre dos bloquinhos. Ó. E a partir daqui que eu vou fazer? Ó, chamo o meu referencial, x, y. Escrevo as equações das forças para o bloco A e as equações das forças para o bloco B. Vai chegar em algumas equaçõezinhas. Com aquelas equaçõezinhas a gente consegue responder as perguntas. Acho que nesse caso deve ser o quê? Aqui eu esqueci de colocar a pergunta, né? Mas a pergunta é provavelmente saber qual é a aceleração, tá? Normalmente é o que se quer saber, é a aceleração. Entenderam? Tentem fazer. Meu Deus, vou tentar fazer. Bem complexo, porque nos exercícios meio que vai ter que colocar em números.
E aí, na hora de substituir os números, porque o senhor está praticamente dando a metodologia de letras. E aí, da mesma forma que é difícil usar, fazer o contrário, né? Se o senhor estiver explicando com um número e o senhor do nada resolver se dar uma de doido e colocar as letras, vai ficar bem complexo a gente lá no exercício falando, oxe, onde que a gente vai colocar isso aqui, Brasil? Mas os números, eles vêm por consequência, entendeu? O mais importante é você entender as ideias para conseguir aplicar, né? Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tentem fazer. Vai ter um aulão aí de física dia 16, eu acho. Dia 16, eu acho, né? Eu acho, não sei se semana que vem tem aula normal, eu não saquei muito bem. E aí a gente vai fazer mais exercício sobre isso, tá? A gente vai conversar mais sobre isso. Fazer mais uns exercícios sobre isso que a gente está conversando, as partes dos leis de Newton e essas aplicações parecidas com isso que a gente está fazendo hoje, tá? Então, se derem, dê uma estudadinha, tentem fazer, que na próxima aula a gente vai continuar vendo isso. Tá bom? Então boa noite. Acabou. Boa noite para vocês. Boa noite, Tá bom, professor. tá bom. Obrigada.